E aí pessoal, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as subrrotinas e para que elas servem, tá? Qual que é a função da gente criar subrrotinas no nosso código, tá? O primeiro motivo principal da gente criar esse cara é uma abordagem que a gente pode utilizar tanto na programação quanto no nosso dia a dia, tá? Quando a gente tem um problema muito grande no nosso dia a dia, a gente pode pegar esse problema e dividir esse problema em pequenos outros problemas, tá? E esses pequenos problemas, eles podem se tornar mais fáceis de serem resolvidos, tá? E a gente consegue organizar melhor a nossa mente, né? O nosso dia a dia também, quando a gente tem problemas menores que se encaixam melhor aí na nossa rotina. Beleza? Então a ideia da subrotina é pegar um problema grande, tá? Pegar um problema que a gente tem que resolver e transformar esse problema grande e difícil em problemas menores e fáceis, tá? Então esse cara aqui era difícil, era complexo, e esse cara aqui ele é fácil, né? Às vezes esse cara aqui ele se resume em fazer uma soma, fazer uma multiplicação, em fazer uma inversão de matriz, né? Algo assim que é mais tranquilo da gente pensar só naquilo, para, por exemplo, resolver um problema aqui de cálculo numérico, um problema computacional mais complexo, tá? Essa é a ideia aqui de pegar um grande problema e dividir em pequenos problemas. Ela é uma metodologia aí da computação que é chamada de dividir para conquistar, tá? A gente vai chamar de divide and conquer. Divide and conquer, beleza? E é para isso que a gente vai utilizar nossas subrotinas, tá? Mas o que, que são as subrotinas, né? Não é um termo novo para a gente, tá? Subrotinas elas também podem ser referenciadas aí em outros níveis ou outras linguagens de programação, né? Como a procedural, como função. Na orientada a objetos, a gente pode chamar de método, né? E aqui mesmo em Assembler, né? Na linguagem mais de baixo nível que a gente vai utilizar, a gente pode chamar de ou subrotina ou de procedimento. Procedimento, beleza? E como que funciona esse cara, né? Como que é a abordagem dele quando a gente está vendo linhas de código? Esse cara, quando a gente está escrevendo nosso código, né? A gente tem um código main, um código principal, e esse código principal a gente coloca, né? Se a gente não for usar subrotinas, a gente digita, né? Todo o nosso código, né? Toda nossa nossos comandos, todos os nossos comandos que a gente vai precisar para fazer o que a gente quer, né? Para chegar no objetivo que a gente quer. Só que às vezes, pessoal, aqui durante a escrita desse código, a gente tem muitas seções que elas são repetitivas, né? Que a gente escreveria, né? Escreve as mesmas coisas para fazer uma sequência de códigos igual, né? O que a gente pode fazer com isso? A gente pode encapsular isso, né? A gente pode colocar isso dentro de uma caixinha, e essa caixinha, toda vez que a gente chamar essa caixinha vai realizar esse procedimento específico, essa sequência de código específicas, tá? Então, como é que funciona essa caixinha, né? A função, a subrotina, o procedimento. Essa caixinha ela tem inputs, tá? Ela tem os parâmetros de entrada. Pode ser aqui x1,
x2, x3, tá? E ela tem outputs, tá? Pode ser um, pode não ser nenhum, pode ser mais que um, dependendo da linguagem que você está utilizando, tá? Da abordagem que você está fazendo. Pode ser y1, pode ser y2, tá? E, por exemplo, aqui eu quero fazer uma sequência de códigos que não é exatamente igual, mas só muda algum detalhe, né? Algum input, tá? E a gente pode colocar esse input aqui e realizar esse procedimento da forma que a gente quer. Por exemplo, eu tenho um procedimento em que meu x aqui vai ser igual a 2, ou um procedimento muito parecido com esse, né? Praticamente igual, onde o x vai ser igual a 3, e outro procedimento muito parecido, onde o x vai ser igual a 13, por exemplo, um delay, né? Eu criei uma função, uma subrotina aí de delay, e nesse primeiro momento do código eu quero que meu tempo de delay seja 2 segundos, 3 segundos, 13 segundos. A minha rotina ela vai ser muito parecida, né? O que vai mudar vão ser alguns parâmetros de entrada que eu vou colocar nessa minha rotina. Beleza? E como que funciona isso, né? Como que esse nosso código vai ser, ele vai tratar essas subrotinas, né? Então eu venho aqui, tenho o meu código main. Depois que eu aprendi subrotinas, né? Que é antes de aprender a subrotina, tá? Antes de aprender a subrotina. Aqui é depois que eu aprendi minha subrotina. Eu vou escrever a minha subrotina. E vou escrever meu código principal baseado nessa subrotina, tá? Escrevo aqui, faço minhas configurações iniciais e chamo a subrotina. Faço de novo as configurações, algumas modificações, alguns acionamentos e chamo essa subrotina de novo, né? Realizo mais algumas operações, né? E se precisar ficar em loop infinito, eu fico rodando esse cara, mas o que vai acontecer, né? Aqui minha subrotina eu tenho uma sequência de códigos, né? Uma sequência de comandos. E essa sequência de comandos ela vai ser chamada sempre que eu escrever o nome da label dela, né? Ou a chamada dessa função aí, dessa subrotina. Beleza? Então como é que vai, o que vai acontecer? Meu código vai rodar até aqui, chegou na chamada dessa subrotina. Ele vai chamar a subrotina, volta lá de onde ele parou, continua rodando, chegou aqui em outra subrotina, ele vai, executa essa subrotina de novo, volta de onde ele parou e termina de executar aí o nosso código. Então, as subrotinas, pessoal, quando a gente for escrever os nossos códigos, a gente vai escrever elas embaixo, tá? Vou escrever aqui embaixo, a gente deixou um espacinho reservado para as subrotinas, para as nossas funções ou subrotinas, tá? E como que a gente vai fazer, como que vai ser, como que vão ser nossos inputs e nossos outputs em Assembly? A gente vai utilizar os registradores, tá? Os registradores. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma subrotina de multiplicação, tenho lá o meu código principal, usei aí o LDI para carregar em R16 o valor 10, por exemplo. Usei outro LDI para carregar no meu R17 o valor 8, tá? E vou chamar aqui uma subrotina de multiplicação. Vou chamar um mul, tá?
Essa subrotina ela vai ser escrita da seguinte maneira, tá? Como eu já defini que eu vou utilizar esses dois registradores nessa subrotina, sempre eu carrego os dois antes dessa subrotina, tá? E depois eu chamo essa subrotina. Então vai chamar multiplicação. Multiplicação, tá? A gente não pode colocar steel, tá? E a gente tem que fazer a chamada desse cara também, né? Para chamar essa subrotina, para chamar uma subrotina a gente vai usar a função call, tá? Utilizar a função call, tá? E vai colocar o nome da nossa subrotina. Eu vou colocar o nome dela de multi, tá? Porque mul já é a palavra reservada na instrução de multiplicação. E vou fazer lá no fim do nosso código um labelzinho multi, que vai ser a chamada dessa nossa subrotina. O que ela vai fazer? Ela vai, por exemplo, pegar o que está em R16, vai multiplicar com o que está em R17 e vai salvar em R16, tá? Mas a gente viu na lista passada que a função multiplicação ela gera para a gente uma word, né? Não gera um byte só, e essa word ela é salva em R0, né? R0 e R1. Então a gente vai pegar os menos significativos, tá? Que 10 vezes 8 é só 80, não vai precisar da word inteira. E vai salvar o que está, e vai mover aí o que está, que foi para o R0 para o nosso R16. Beleza? Para o nosso R16. Então aqui R0. E depois a gente vai dar outra instrução que chama hatch, tá? Hatch é para retornar, aquele return que a gente usava nas nossas funções em C, tá? Então, esse aqui fica o corpo da minha subrotina. Beleza? Então, toda subrotina, toda mesmo, tá? Ela vai ter um label, dois pontos, o corpo dessa subrotina, e no final a gente vai ter o hatch, tá? Para retornar. Para fazer a chamada desse cara aqui, a gente vai utilizar a função call label, tá? Call e o label que a gente quer. Beleza? Bom, em relação às subrotinas, acho que esse é o ponto principal, tá? A gente pode fazer várias subrotinas, a gente tem que ficar atentos para quais registradores vão ser movidos, tá? E se a gente não está utilizando os dados desses registradores, porque depois que sair aqui, por exemplo, eu dei esse call e eu dou um move aqui do R16 para o R17 e eu estou esperando que vai ser um 10, né? Isso não vai acontecer, porque o meu R16 ele vai ser atualizado, né? Então o valor novo do meu R17 vai ser o resultado da multiplicação, né? Vai ser o resultado desse cara aqui, que vai ser 80. Beleza? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Porém, lá na aulinha de arquitetura de computadores a gente viu que quando a gente chama nossos procedimentos, a gente pode usar a nossa famosa pilha, né? Para armazenar os dados, né? Que a gente vai precisar utilizar depois. Por exemplo, né? Se eu tenho aqui a minha função label, né? Label, e eu vou utilizar dentro dela de alguma forma o que está no meu registrador R0, aliás, R16 e R17,
eu preciso desses registradores, o que eu faço? Eu coloco previamente o valor desses registradores na minha pilha, tá? Então eu dou um push no meu R17, dou um push, push no meu R16. Escrevo meu código, utilizo aí esses registradores da forma que eu quiser e todos os outros registradores do jeito que eu precisar. E quando eu for sair da minha subrotina, antes de eu utilizar o hatch, eu volto os valores para o meu R16 e para o meu R17, tá? Pessoal, muito cuidado, né? Dois detalhes aí para o nosso push e para o nosso pop, tá? Conceito de pilha, né? Pilha é uma área reservada da nossa memória RAM. Nossa senhora, da nossa memória RAM. E essa área ela aponta, né? Ela guarda o endereço. Nossa, stack pointer, né? Ele guarda o endereço de uma região aí da nossa memória RAM, tá? A gente vai fazer a configuração, tá? Mas no começo é sempre bom a gente falar para qual área que a gente quer apontar. Geralmente a gente vai utilizar a palavra reservada RAM end, tá? Essa palavra reservada ela direciona aí, ela referencia o final da nossa memória RAM, tá? Então se eu inicializar minha pilha, por exemplo, minha pilha ela tem 2 bytes, né? Então eu tenho que referenciar ela com low e com high, mas ela já também tem uma palavra reservada para isso, que é o stack pointer high e o stack pointer low, tá? Eu coloco então esses valores da minha RAM end na minha pilha, tá? Para ela apontar sempre para esse primeiro valor. Quando eu faço chamada da minha função, faço a chamada da minha subrotina, essa subrotina ela tem que salvar o valor do meu PC, né? Meu PC. Lembra o que é meu PC? Meu Program Counter. Para ele saber para onde que ele tem que voltar, né? Depois do meu código, depois que eu faço a minha subrotina. Então, por exemplo, eu fiz a chamada de uma subrotina, aqui vai ficar o meu valor antigo do PC, tá? Eu preciso de dados, né? Preciso salvar dados. Quando eu salvo algum valor, quando eu uso o comando push, a minha pilha ela vem para a linha de baixo, ela referencia, ela vai apontar para a minha linha de baixo e vai salvar o meu R16. Depois eu dou outro push, né? No caso aqui o 17 primeiro, né? Dou outro push e ela vai salvar o meu R16, tá? Pessoal, dois problemas que podem acontecer aqui, né? Se eu dou pop R16, né? O que o pop faz? O pop pega o valor que a pilha está apontando e salva em alguma localidade. Então, se eu dou o pop R17, por exemplo, antes do pop R16, eu vou estar salvando, ó, de pop R17 antes, vamos supor, tá? Vou estar salvando o valor antigo de R16. Isso pode dar problema no meu código lá fora, né? Fora da minha subrotina. E depois eu dou um pop R17, aliás, um pop R16, né? Que vai estar salvando o meu valor do R17. Aí eu dou return, né? Aí o return, o que o return faz? Pega o valor que foi salvo, né? O valor de PC, e joga no PC de volta, né? Para ele saber a linha que ele tem que voltar. Na verdade, ele joga lá para o PC mais um, né? Que é a linha de baixo do que ele tem que voltar. Se eu dou outro pop aqui sem querer, por exemplo, eu dei um pop nesses dois códigos aqui, deu um pop para o R18, o que vai acontecer? No meu R18 vai estar o valor antigo do PC e eu vou perder, né? Minha pilha não vai estar apontando, vai estar apontando para o primeiro lugar da memória, mas ela vai estar considerando que não tem mais nada lá. Ela desconsiderou esse valor. Então, na hora de dar o hatch utiliza o valor final da minha pilha
eu vou perder o endereço de PC e vou perder para onde eu tenho que voltar no meu código. Meu código não vai saber o que está acontecendo, né? E vai voltar lá para o início e meu código não vai funcionar corretamente. Então, aí dois probleminhas que podem acontecer quando a gente está usando subrotina junto com pilha. Então, qual que é a utilidade? A utilidade é salvar os dados, né, na nossa pilha para a gente poder utilizar depois, né, caso eu tenha mais dados aí que registradores. E a pilha também serve para voltar para aquele lugar do código que a gente fez a chamada da subrotina. Então, a gente tem que utilizar a pilha de forma correta quando a gente está dentro de subrrotinas. Obviamente que a gente tem que usar ela de forma correta sempre, né? Mas dentro de subrrotinas é mais importante ainda porque isso pode atrapalhar aí o nosso código. Beleza? Outra coisa aí que a gente tem que ficar esperto, pessoal, são os valores, né? Vamos supor que eu fiz aí uma rotina chamada delay de 1 milissegundo, tá? Delay 1 ms. E a entrada dessa minha rotina delay é R0, tá? Então eu vim aqui, calculei, dei o LDI para o R0. Quero fazer 100 milissegundos, tá? Aliás, vamos por R16 aqui. O R0 a gente usa para outras coisas também. Vamos colocar aqui o R16. Então fiz a chamada aqui de delay, coloquei dentro do meu R16 8, o valor 8, esperando que eu faça, que eu tenha um delay de 8 milissegundos. Aí realizei, né? Foi chamado aí o procedimento, foi executado o procedimento, me deu o delay de 8 milissegundos, tem o retorno, né? Aí eu resolvi chamar aqui, agora eu quero um delay de 8 milissegundos de novo, né? Então chama aqui o delay 1 ms com R16, né? Em 8. Só que o R16 pode ser que ele não esteja mais em 8. Quando a gente utiliza delay, a gente vai ver agora no próximo vídeo como que a gente faz os cálculos, tá? Quando a gente utiliza delay, a gente decrementa um valor, decrementa valores de registradores, tá? Até que eles cheguem em 0. Então aqui meu R16 ele vai estar zerado. Minha subrotina faz com que o R16 ele zere, ele seja igual a 0. Então chega aqui, né? Vai ter delay? Vai ser de 8 milissegundos? Não vai ter delay. Na verdade vai ter delay, mas ele não vai ser de 8 milissegundos. Porque quando ele chega em 0 aqui e eu decremento, né? Faço o decremento, chamei de novo essa subrotina e faço o decremento, né? Quando eu decremento alguma coisa que está em 0, essa alguma coisa vai para 255. E o meu branch não vai saltar, né? Então eu vou ter um delay equivocado aí. Então um delay muito maior do que eu estava esperando, até que meu branch salte. Então a gente tem que tomar cuidado também com os inputs, tá? E também com o que sai, o que são os outputs das nossas subrotinas, das nossas funções. Beleza?